Oi pessoal, meu nome é Júlia, bem-vindos ao Saúde em Pauta. Esse é o quadro Saúde Única e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre leitura de rótulos. Avisos iniciais, chegamos na época do Natal, que é uma época super gostosa, onde a gente pode presentear as outras pessoas, receber os presentes e compartilhar os momentos mais felizes com a família. Só que a gente não pode esquecer que tem pessoas que não têm tantos recursos e que estão passando ainda por dificuldades, especialmente nessa época de pandemia de coronavírus. Então, eu queria pedir a ajuda de vocês, se você quiser, se você puder, se você tem condições de fazer alguma coisa, a gente da Igreja Batista Betel está fazendo umas doações para a comunidade do Jardim Peri. Se você sente vontade de ajudar uma família, vai aparecer um QR Code aí na tela, você pode escanear isso aí e fazer a sua doação. A gente sabe que essa é uma fase difícil para todo mundo, então se você puder, se você tiver essa disponibilidade, você pode fazer a sua doação ou então ir direto na Igreja Batista Betel, da Rua Alfredo Pujol, número 242, e fazer a sua doação lá. Você pode entregar o teu alimento não perecível e a gente vai montar as cestas para entregar para a comunidade do Jardim Peri. Recado dado, bora pro vídeo. Bom, muita gente sabe que ler os rótulos é importante, algumas pessoas não veem essa necessidade. São praticamente o scanner do alimento, dos alimentos que a gente consome. Então, tudo que a gente consumir, você vai ver lá a tabelinha nutricional e tudo mais, os ingredientes que tem naquele alimento e assim por diante. Mas por que isso é tão importante? Lá a gente vai poder ver toda a composição daquele alimento. Se tiver algum elemento alérgico, por exemplo, se você for alérgico à lactose ou a glúten, vai estar lá escrito direitinho para te alertar e você não ter uma reação. Quais são as informações que vão estar contidas no rótulo? Primeiro de tudo, ingredientes. A gente vai saber lá os ingredientes que tem, do que ele é formado, e ter muito, ter pouco, não é questão de qualidade. Se você tem um determinado produto que tem muitos ingredientes, não significa que ele vai ser melhor do que o outro, e se ele tiver pouco, também não vai significar que ele é melhor do que o outro, e assim por diante. A gente tem que ver pela sua composição, se tiver muito adoçante, se tiver muito açúcar, por exemplo, se tiver muito corante, a gente já tem que descartar isso da lista de compras porque não faz bem. Pode ter alimentos cancerígenos, por exemplo, ou a gente pode ter alimentos que aumentam as chances de a gente ter hipertensão ou alguma doença cardiovascular do tipo. Como que a gente lê o rótulo? Bom, eu tenho aqui uma garrafa de leite zero lactose, certo? Aqui, zero lactose. Em casa, a minha mãe é alérgica, então a gente tem que tomar esse cuidadinho. E a gente tem aqui a tabela nutricional desse leite. Então aqui você vai ter a composição dele. E é importante ter essas informações para que a gente consiga escolher melhor na hora da compra. E essas informações são obrigatórias e indispensáveis. E isso foi regulamentado pela Anvisa. Por quê? Vamos lá falar um pouquinho de história. Antes, a discussão sobre os componentes de algum alimento ou os valores nutricionais eram discutidos unicamente com fins de material didático e informativo. Não era muito utilizado para a informação da população e tudo mais. Porém, isso se fez necessário por conta da dieta da população. Muitas pessoas estavam tendo uma péssima alimentação, pobre em alguns nutrientes necessários, e isso se tornou um caso de saúde pública. A publicação das primeiras leis que regulamentavam o que tinha que estar escrito e como foi feita lá pela década de 70. O Decreto-Lei número 986, que ainda está em vigência desde aquela época, por ser muito abrangente, regulamenta a rotulação, a embalagem, a fiscalização e a detecção de alterações dos produtos.
ou seja, a Anvisa está de olho em qualquer coisa que seja fora dos padrões, que seja prejudicial à saúde, ela vai lá fiscalizar tudo bonitinho, certinho, para que a população não fique doente. Acontece alguns erros, acontece, mas isso é um caso atípico porque a Anvisa sempre está de olho. Bom, inserido nesse contexto, em 1992, foi promulgada uma lei, a Lei 8.543, ainda em vigência também, que determina a obrigatoriedade da declaração de tudo que está escrito dentro dos produtos. Então, se você pega alguma coisa no mercado, seja bolacha, seja leite, seja pacotinho de salgadinho, vai estar lá escrito todos os componentes. E também tem que estar muito bem claro os componentes que podem ser alérgicos, como glúten e lactose, por exemplo. Amendoim também. Um estudo feito pela Universidade de Pelotas, link na descrição, para você ler o artigo inteiro, apontou que 24% da população que eles analisaram disseram que não leem os rótulos. 27% disseram que leem às vezes e 48% dizem que leem. E dessas pessoas que leem e que leem às vezes, 91% diz que é super importante ler. E de fato é, porque você fica muito mais atento e consciente sobre tudo que você está consumindo. Então se você presta atenção nessas coisas, você vai regular melhor a tua alimentação. E, como uma pessoa muito importante me disse, a saúde começa pela boca. E não é só porque eu sou estudante de odontologia que eu falo isso, é porque realmente é importante. Tudo que você coloca pra dentro do seu corpo influencia como você vai passar o resto do dia, por exemplo. Influencia na tua tomada de decisão, influencia no teu humor, na tua disposição. Então, ter um cuidadinho a mais com a alimentação é muito bom, é muito necessário. Você tem uma qualidade de vida melhor e pode aproveitar mais do seu dia com a tua família e etc. Agora vamos falar um pouquinho sobre alimentos diet, light e zero. Diet e zero é praticamente a mesma coisa. A gente tem que ter em mente que light é uma porção mais leve, tem 25% a menos de algum componente, seja açúcar, seja gorduras totais, gorduras trans ou qualquer outro tipo dessas substâncias. Mas isso não significa que seja mais saudável, na verdade muito pelo contrário. No caso de refrigerante diet, por exemplo, eles têm 25% menos de açúcar, contudo, eles têm mais adoçante, para deixar aquele saborzinho doce, não deixar amargo, dependendo do que for. E isso acaba prejudicando a saúde, porque, como a gente sabe, os açúcares e os adoçantes fazem muito mal para a saúde quando ingeridos em grandes quantidades. Já os diet de zero são praticamente a mesma coisa, só muda o nominho. E eles são a isenção de algum ingrediente. Eu queria fazer um adendo. Tem muitos produtos que a gente vê, e isso a gente tem que ficar atento, que tem lá na capinha, todo bonitinho, maravilhoso, escrito Stevia, por exemplo. Para quem não sabe, Stevia é um adoçante natural. Tem um gostinho bem peculiar, então algumas pessoas não gostam muito. Tem que disfarçar com outro sabor. Mas, via de regra, é um adoçante natural que não vai te fazer tanto mal à saúde. E tem também o xilitol. O xilitol é muito bom para a tua saúde bucal, porque ele não consegue ser degradado pelas bactérias da sua boca, então elas vão gastar muita energia tentando digerir uma coisa que elas não vão conseguir, então não vão conseguir se proliferar dentro da sua boca. Quando você consome xilitol, isso acaba equilibrando o número de bactérias presentes na sua flora bucal. Mas Stevia, a gente pode encontrar lá Stevia muito bonitinho na capa e não sei o que, só que isso não é encontrado em grandes quantidades. Tem sim um pouco de Stevia, mas em maiores quantidades tem outros tipos de adoçantes que não vão ser tão bons assim para a saúde. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos um Feliz Natal. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar o que vocês acharam. Isso é muito importante pra gente. Bom, tem 2 vídeos aí na tela pra você assistir. Escolhe qual que você acha melhor e
Até a próxima!